A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, no interior de São Paulo. E hoje, irmãos, nós iremos estudar a última lição da revista dos jovens. A lição de número 13, ela tem como título Protegendo-se com integridade na sociedade. É um texto maravilhoso, é um resumo maravilhoso que nós vamos estudar nessa última semana, nesse último trimestre de 2024. Desde já, quero agradecer a cada professor, a cada professora que nos acompanharam nesse trimestre, que nos acompanharam nesse ano de 2024 no nosso canal, e agradecer por cada apoio, por cada carinho, por cada mensagem, por cada like, por cada compartilhamento, porque isso fez uma diferença muito grande para o nosso canal e para as nossas vidas. Também quero, desde já, pedir aos irmãos que continuem orando por nós, continue pedindo a Deus que venha nos fortalecer, nos dando graça, porque nós temos esses 3 desafios anuais: ministrar a aula para os adultos, ministrar a aula para os jovens, e a minha esposa, a psicóloga Daniela Ricobelo, ministrando a revista dos adolescentes. Então, ore por nós e nos ajude nessa questão, tá bom? Vamos lá. A lição de número 13, ela tem no seu texto principal Provérbios capítulo 28, versículo de número 12, aonde mostra o contraste entre o justo e o ímpio, aonde o justo triunfa e a alegria é notória entre o povo, e também aonde no momento em que o ímpio sobe ao poder, as pessoas se escondem de medo. Ou seja, quando os bons alcançam o poder e quando o poder cai nas mãos dos maus. Esse é o grande contraste de Provérbios, capítulo 28, versículo 12. Nós estaremos estudando mais ele em seguida. O resumo da lição: a sabedoria que tanto nós estudamos, tá? Que a sabedoria não está ligada somente ao intelecto, mas também à prática. A sabedoria e a integridade são virtudes do cristão que se manifestam na sociedade. Eu gosto muito de falar quando nós usamos teologia e sociedade, e teologia e ecoteologia, ou seja, o estudo da teologia com os elementos da natureza. Então eu gosto muito quando trata sobre esses assuntos. Integridade. Quando nós falamos de integridade, porque o tema até aqui na lição 13 falou muito sobre sabedoria. E um ponto aqui que o autor abordou é a questão da integridade. A integridade, na verdade, é um valor. Ela está correlacionada com a nossa coerência entre as palavras e as nossas ações. A integridade está ligada à nossa honestidade e, consequentemente, transparência. Também está ligada à nossa retidão moral e ética, isso é integridade. E a nossa integridade está ligada à responsabilidade e o nosso compromisso que nós temos com aquilo que está à nossa volta e com aquilo que nós estamos fazendo. Quando nós falamos de integridade, uma pessoa íntegra, nós estamos falando de uma pessoa autêntica, de uma pessoa confiável, de uma pessoa respeitosa, justa e sincera. Isso tudo são qualidades da pessoa íntegra. Então é importante já fazer essa nota de rodapé para que você entenda essa relação
de igreja ou sabedoria, integridade e sociedade. Vamos lá, objetivo. Nós vamos apresentar a sabedoria e a prudência como elementos que moldam e mantêm a ordem social. Vamos saber sobre a questão de como o justo deve se portar diante dos valores opostos àqueles ensinados pela Bíblia e nos conscientizar que a sabedoria e a integridade devem se manifestar externamente. Isso é importante, de forma externamente. Outra coisa aqui, na interação, gostaríamos de recordar o seu propósito, levar sabedoria. Esse livro foi escrito para nos educar em diversas áreas de nossa vida, tá? Então, é interessante recordar o propósito e levar a sabedoria para a nossa vida. Isso é importante. É importante que essas virtudes ultrapassem os muros da nossa vida interior. Somos convocados, palavra-chave aqui por Deus, para agir de forma sábia, de forma íntegra na sociedade em que nós vivemos. Entendendo que essa sociedade, ela inclui a nossa família, inclui amigos, inclui trabalho, inclui política, inclui trabalhos sociais, enfim, é uma gama de elementos que compõem a sociedade, né? A sabedoria divina não opera na vida interna, mas nos impulsiona a externalizar o que está dentro de nós como valores divinos que derivam da palavra de Deus, tá? Então, essa sabedoria divina, ela nos impulsiona a fazer, a ter concretitude naquilo que nós fazemos, ou seja, não é somente falar, não é apenas se mostrar sábio, se mostrar inteligente, eu preciso da prática, tá? Aqui na orientação pedagógica, o bom ensinamento vem do bom aprendizado, tá bom? Então vamos lá. Dentro do nosso texto bíblico, nós vamos tratar dois temas, né? Provérbios capítulo 23 e Provérbios capítulo 24. Lembrando que tanto Provérbios 23 e 24 nós tratamos na lição de número 11. E aqui ele será tratado novamente, mas com uma nova roupagem, um novo significado, uma nova estrutura. E aí podemos aplicar ele em outro contexto, tá? Por isso que a Bíblia é fantástica. Nós podemos aplicar de forma integral o texto, mas com outras conotações, sem desrespeitar o texto, sem desvalorizar e sem descaracterizar o texto. Isso é importante. Dentro da introdução, o autor vai dizer que nós não vivemos sozinhos, não vivemos isolados, mas em sociedades. Então, essa convocação que eu disse lá no início é justamente para isso. Já que nós não estamos vivendo sozinhos, já que nós não estamos vivendo isolados, nós somos convocados por Deus para agir de maneira sábia e íntegra na sociedade em que nós vivemos, tá? Então vamos lá, tópico 1, sabedoria, prudência e sociedade. Aqui nós vamos tratar o capítulo de número 28, ok? Então preste muita atenção. Nós estamos com o texto bíblico de Provérbios 23 e 24, só que aqui nós vamos tratar o capítulo de número 28. Vamos lá. A seção de versículos do 2 ao 12 do capítulo 28, que forma o nosso texto base, é o que nós iremos estudar aqui. O contexto de Provérbios 28 mostra que a base de uma sociedade justa e ordeira é que o ideal de justiça e integridade domine seus habitantes. Então é interessante entender que dentro dessa questão há uma preocupação da palavra de Deus concernente à sociedade em que nós vivemos, ou seja, Deus quer que essa sociedade seja uma sociedade íntegra e
justa. Mas para que eu tenha uma sociedade justa e íntegra, imparcial, eu preciso de ter valores que sejam expostos, valores que sejam ensinados. Como é que eu vou ter uma sociedade justa se esses padrões, se esses valores não são ensinados? Tanto é que Provérbios 28:2 vai dizer: quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna uma nação firme e forte. Mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Então aqui não está falando que esse governante, esse príncipe, ou esse rei, ou esse presidente, precisa ser cristão. Fato é que a justiça, ela depende dos valores que são ensinados, adquiridos e exercidos por uma sociedade. E qual é o valor que predomina aquela sociedade? Qual é os conceitos, os requisitos que operam e manipulam, né, a vida das pessoas? Nós podemos falar do Brasil, porque o Brasil é um país denominadamente católico, ou seja, ele tem um viés, ele tem estruturas e ele tem uma particularidade que é ser cristão. Então, valores cristãos são externados na hora de votar, na hora de agir, na hora de falar, ou seja, esses princípios básicos eles norteiam a vida, porque são princípios que são propagados e divulgados ao longo da história e ao longo do tempo. Por isso que é importante que um país tenha uma fé, tenha uma religião. E essa fé e essa religião vai moldando os padrões sólidos que existem e vão criando e dando forma. E assim nós entendemos que quando a nação peca, aqui não está falando do rei, aqui não está falando do presidente, é quando a nação peca, quando ela começa a errar, quando ela começa a abandonar, ela começa a mudar o seu governo, ela começa a apoiar governos ditadores, governos comunistas, governos socialistas que estão aí contra os princípios básicos da igreja. Então aqui nós entendemos isso. Aqui o versículo 2 revela que por causa da injustiça e da impiedade, frequentemente os princípios são destronados, mas se um príncipe é sábio e prudente, a ordem é assegurada. Então, esse papel de liderança, seja no governo, nas alas executivas, judiciárias e também nos parlamentos em si, se eu tenho princípios que asseguram a um país uma prosperidade, pode ter certeza que ali existem princípios e elementos que muitas das vezes são bíblicos, são religiosos, que mantêm a ordem e a decência. Mas quando não tem, quando o povo se desvia, quando o povo não tem o norte, quando ele é manipulado pelas ideologias, quando o povo é manipulado pelas questões sociais, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, isso é prejudicial, isso é aquilo, e você desnorteia essa sociedade, você tem aí uma sociedade que não pensa junto, uma sociedade que não é coerente, uma sociedade que não pensa na unidade. Por isso que o cristianismo ele é diferente, ele pensa na unidade, ele pensa no princípio da igualdade, no princípio da honestidade, ou seja, eu preciso eleger, eu preciso me comunicar, eu preciso estar de pessoas que mesmo não sendo crentes, mesmo que não professem a minha fé, mas que tenham padrões. E esses padrões, que muitas das vezes são adquiridos do cristianismo, nós estamos falando do Brasil, são base aí para nós entendermos que existe igualdade e existe aí um ponto de firmeza. O capítulo 28
versículo de número 16 vai dizer assim, ó: o governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. O que nós temos no Brasil é políticos corruptos. Isso é fato. Nós somos campeões em políticas corruptas. Isso nós vemos aí à torta e à direita, né? Por quê? Porque nós estamos falando de desonestidade. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. A pessoa sábia, a pessoa prudente. Mas não adianta nada eu ter no governo, eu ter como líder, seja do meu trabalho, seja aonde for, uma pessoa que é escolhida para exercer uma função de liderança, mas ela gosta da honestidade, ela gosta da honestidade, e o povo não gosta, essa pessoa, esse líder vai sofrer. Se eu tenho uma pessoa desonesta e um povo honesto, esse povo vai sofrer. Então é preciso trazer esse equilíbrio, é preciso entender, é preciso saber. Eu costumo falar que os nossos irmãos, os cristãos, são uma pessoa sábia, porque direto nós estamos falando sobre escolha, direto nós estamos falando sobre liderança, direto nós estamos falando sobre política, em determinados assuntos da escola dominical, na igreja, enfim. Então, essas pessoas devem ser orientadas a escolher os seus líderes e a conviver bem e a mudar também se for preciso. Por quê? Porque não se dá para viver com uma liderança cruel, uma liderança má. Então é importante que essa pessoa odeie a desonestidade e assim essa pessoa vai governar por muito tempo. Provérbios 28:15: como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre, um povo sem cultura, um povo sem capacidade, um povo sem inteligência, um povo que fica à mercê do Estado, um povo que fica à mercê da sorte, um povo que fica à mercê da ajuda do Estado, ou seja, pessoas pobres, pobres de espírito, pobres de conteúdo, pessoas que são pobres na sua maneira de agir, de falar, de pensar, ou seja, um governo corrupto, um governo ditador, um governo que é cruel, mau e é um governo que quer o mal das pessoas, ele precisa dominar um grupo de pessoas que não tem entendimento, que não tem sabedoria, que não tem resistência. Eu preciso dominar um povo que não saiba usar as armas que tem, ou seja, a própria sabedoria e inteligência. Então, é preciso cegar as pessoas, é preciso acabar com a educação, é preciso acabar com a defesa pessoal, é preciso acabar com a propriedade privada, é preciso acabar com todos os elementos que asseguram e trazem aporte àquela sociedade, àquela pessoa e àquele grupo. Então assim fica fácil, quando você tira os elementos de defesa daquela sociedade, fica mais fácil um ditador subir ao poder, tá? Principalmente a fome. A fome é um dos elementos, uma das armas mais usadas pelos ditadores. Você deixa a pessoa à mercê da própria sorte, você deixa a pessoa ser dominada pela fome. E uma pessoa com fome, ela faz qualquer coisa. Ela obedece, ela recua, ela não avança, porque a fome é grande. Então, possamos refletir um pouco sobre isso. O versículo de número 12 mostra a alegria do povo quando os justos triunfam. Vai dizer assim, ó: quando os bons alcançam o poder, todos festejam, mas quando o poder cai na mão dos maus, o povo se esconde de medo. Provérbios 28, versículo 28. Quando os maus sobem ao poder, porque o versículo 12 vai falar quando os bons alcançam. Aqui vai falar quando os maus sobem. No versículo 12 vai falar que o povo se esconde de medo. No versículo 28
vai falar que o número de pessoas honestas aumentam. Porque no versículo 28 ele vai dizer que quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Mas quando eles caem do poder, o número de pessoas honestas aumentam. Então é importante, irmãos, nós entendemos isso, tá? Que antigamente se pensava muito no espiritual e não se atentava às coisas sociais que estavam acontecendo. Muitos países que hoje, como a Venezuela, Cuba e tantos outros países, ou a China, por exemplo, que existe um Estado comunista, ou seja, eu tenho uma política comunista, o Partido Comunista da China, que controla tudo o que você fala, o que você pensa, o que você posta nas redes sociais, tem os seus aplicativos próprios, não são os mesmos que nós usamos aqui, como Instagram e outros, porque é mais fácil controlar. Você tem, por exemplo, Cuba, que está passando por uma série de questões e problemas sociais devido à escolha do povo, né, em escolher, em deixar que pessoas más subissem ao poder. Você tem a Venezuela hoje passando por uma crise política muito grande por um ditador, né, já é considerado um ditador. O Daniel Ortega também um grande ditador. E quando a gente fala, são pessoas que dominam, expurgam os cristãos, Igreja Católica, Igreja Evangélica. Por quê? Porque são pessoas ali que pensam, raciocinam e não aceitam governos tiranos. Então é importante. Esses dias agora, o também ditador da Síria, ele caiu, né? Israel invadiu a Síria e ele fugiu. Para onde? Para a Rússia, seu aliado. E o que acontece? Descobriram na Síria uma cadeia, uma prisão que era usada como tortura, aonde levavam pessoas para serem torturadas, perseguidas, pessoas perseguidas de forma política, judiciária, e levavam para esse lugar e as pessoas eram torturadas. E não somente lá tem, na Rússia também tem, e vários outros pontos do mundo. Então não é brincadeira, irmãos. A gente, quando fala de governo, quando a gente fala de política, a gente pensa de maneira muito pequena, de maneira rasa. Mas hoje no Brasil, eu sempre disse isso nas aulas de escola dominical, que hoje nós temos uma perseguição no Brasil cultural, ideológica e judiciária. Só não vê quem não quer ver. Só não vê quem é cego, como diz o ditado popular. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Hoje, a esquerda no Brasil, ela está sobrepondo a ala da direita e que tem valores que são extraídos aí do cristianismo. É a verdade absoluta? Não. Mas nós temos um partido de esquerda hoje no Brasil que abomina a religião, tá? Que se considera comunista, socialista e que o Estado está acima de tudo, tá? Inclusive até da própria igreja. Ou seja, você não precisa de Deus, você não precisa da igreja, você precisa do Estado para cuidar de você. E a gente pensa ao contrário, né? Que a palavra de Deus ela está acima de todas as coisas. Então é importante pensar no que quem nós estamos elegendo, as pessoas que nós estamos elegendo, o partido em que nós votamos. Por incrível que pareça, nós temos um partido no Brasil que é legalizado pela Justiça Eleitoral, que é o PCB. Nós ainda temos um partido que se chama Partido Comunista do Brasil. O mesmo comunismo, as mesmas ideias comunistas que mataram milhões de pessoas no mundo inteiro. Milhões, em vários lugares. Trazendo fome,
trazendo todo tipo de desgraça para aquela sociedade, e ainda existe. Eu sei que não existe partido perfeito, irmão, e não é o mérito aqui, mas é para que nós possamos atentar, pincelar, jogar, porque esses jovens que vocês estão dando aula aí são os mesmos jovens que depois vão para as faculdades, e as faculdades federais, por exemplo, aonde há uma ideologia muito grande, uma ideologia socialista, né, de Karl Marx, Friedrich Engels e tantos outros pensadores de esquerda, que os jovens entram lá e eles são obrigados a acreditar, são manipulados, influenciados e saem de lá não acreditando em Deus, não acreditando na força da igreja, não acreditando em Jesus. Aqui não é conversa de política e nem conversa de carochinha. É uma realidade que nós estamos vivendo aqui no nosso Brasil. Vamos lá. Subtópico 2, quando a injustiça prospera. Aqui no versículo 3, 6, 8 e 11 abordam a questão do tratamento social dos ricos para com os pobres. Aqui, meus irmãos, nós estamos tratando esses versículos aqui que falam da ausência da sabedoria e da integridade, que no caso é determinante para que o povo seja oprimido, vilipendiado e sistematicamente ignorado. É isso que acontece. Pois até o pobre oprime outros pobres. O perverso se envaidece com as suas riquezas. Então aqui, meus irmãos, nós estamos tratando sobre uma questão que contamina a sociedade. Chega a tal ponto de que os perversos, os maus, se envaidecem com as coisas que eles fazem. Por quê? Porque não há garantia de defesa para o oprimido. Não há garantia de defesa, mas uma ampla defesa ao criminoso, ao assaltante, ao bandido. Então ele se envaidece, ele busca fazer cada dia mal às pessoas. Então aqui também a ganância, o abuso de juros são insaciáveis das partes das pessoas. Versículo de número 8. E aqui os que possuem riqueza pensam em não precisar de mais nada. Versículo de número 11. E até o pobre começa a oprimir o outro pobre, tá? Então aqui nós vamos ver o seguinte, no subtópico de número 3 vai dizer quando não há compromisso com a lei de Deus. Em Provérbios está muito claro que o sábio e o íntegro são os que observam a lei e por isso têm no temor do Senhor. Então os versículos 4, 6, 7, 9 do capítulo de número 1 revelam que a recusa de se perseverar na lei do Senhor gera pessoas cada vez menos comprometidas com as virtudes. Esse capítulo 1, ele fala muito bem sobre essa questão. Versículo de número 4. Podem também tornar sábio uma pessoa sem experiência, isso é importante, e ensinar os moços a serem ajuizados. O versículo de número 5, perceba o que ele fala. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos. O versículo de número 7 também é interessante. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. O versículo de 9, muita importância também, os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Então a sabedoria traz leveza, traz segurança, assim como um colar, assim como um turbante embeleza aquela pessoa, a sabedoria é a mesma coisa. A sabedoria do ser humano, ela traz de forma visível, audível, valores que essa pessoa expressa, tá bom? Então o capítulo 1 fala muito sobre
Isso. E o versículo 7 do capítulo 1, ele é o chave de todos. Por quê? Porque ele diz que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. É interessante que hoje, para ser sábio, você precisa seguir determinado coach. Para ser sábio, você precisa pagar um curso para ele te ensinar técnicas para fazer isso, para fazer aquilo, para ser assim, para você avançar, para você ser vitorioso, para você conseguir isso e aquilo. O texto de Provérbios diz: para ser sábio e inteligente, é preciso primeiro temer a Deus. A gente está vendo uma geração aí que está sendo iludida pelos coaches, pelos influencers. Os influencers têm mais peso do que a própria palavra de Deus. E são irmãos nossos que estão do nosso lado, são jovens que estão querendo ganhar dinheiro, estão querendo fazer isso, crescer na vida, só que esquecem da palavra de Deus. O texto está dizendo que primeiro é preciso temer a Deus. Depois as outras coisas você busca, mas pode ter certeza que quando você for buscar, você vai ver que a palavra de Deus já está a anos-luz daquilo que o coach, daquilo que o influencer está ensinando. Então tome muito cuidado com isso, tá bom? Então, aqui nós temos um belo exemplo. Aqui embaixo, quando começa o texto, as pessoas que oprimem o pobre já abandonaram a lei de Deus, é o capítulo 28, tá? O autor não especificou, foi um erro, aí ficou um pouco confuso. A primeira parte é o capítulo 1, a segunda parte aqui do subtópico de número 3 vai falar sobre o capítulo de número 28. Aí ele aborda o versículo 4, versículo 5, versículo 7, versículo 9 e o versículo de número 10. Versículo 4, ele vai dizer aqui que as pessoas que oprimem o pobre já abandonaram a lei de Deus. O versículo 5 vai dizer que a justiça nem entendem o que é justiça e nem buscam o Senhor de todo o coração. Então, esse capítulo 28, ele é importante porque mostra essa diferença que acontece quando as pessoas abandonam e não guardam a lei de Deus, tá? Então, dessa forma, o contexto de Provérbios 28 e 2 e 12 deixa claro que a sabedoria e a integridade são virtudes indispensáveis para uma sociedade socialmente justa e moralmente íntegra. Então, o que você está fazendo na escola dominical é incentivando, é ajudando, é transformando, é equipando e é transformando a vida destes jovens e preparando-os para que eles prossigam caminho de forma digna, justa e honesta dentro da sociedade. E o que é que vai nortear a vida desse jovem? É a própria palavra de Deus. Então, capítulo 28, versículo 2 é justamente isso. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Capítulo 28, versículo 12. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam. Mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo, tá? Então nós já falamos um pouco sobre esse texto e aqui ele reforça novamente, tá bom? Então, encerrando essa parte da unidade 1, nós vamos para a unidade 2, que vai falar sobre o justo diante dos valores opostos da sociedade, diante das injustiças. Você já sofreu alguma injustiça? Você já viu alguém sofrendo injustiça? Qual foi o nosso ato? Qual foi a nossa ação? Qual foi a nossa atitude transformadora em prol daquela situação? É algo que mexe conosco, é algo que mexe com a nossa estrutura, porque nós cristãos não queremos ver de forma alguma ninguém ser injustiçado por pessoa nenhuma ou por situação nenhuma. Porque nós buscamos sempre o bom senso,
Nós buscamos sempre a justiça. Mas as questões das injustiças e desigualdades sociais estão na ordem do dia em nossa sociedade. Então, quando nós olhamos para isso, o autor vai dizer, e surgem ideologias diversas que buscam dar respostas imperiosas para as injustiças. Como o jovem cristão deve se posicionar? É uma pergunta, né? Nós temos aí, dentro da teologia, né, uma teologia da libertação, que fala que enquanto eu não acabar com a violência de forma social, eu não consigo acabar com o pecado. Então, não é acabando com o pecado que você acaba com a criminalidade. É você, através do governo, acabando com o crime, desigualdade, que você vai acabar com a violência. Então, a teologia da libertação, que traz no seu viés a teologia do pecado social, fala muito sobre isso. Mas nós pentecostais acreditamos que o mal, os demônios e todo tipo de maldade que vem da parte de Satanás é a causa, é a força motriz que motiva a violência. Então nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade, como Paulo mesmo falou lá em Efésios, contra as hostes espirituais da maldade, contra os príncipes das potestades do ar e também contra todo tipo de mal. Esses males é quem nós lutamos. Por isso que ele diz, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra essas hostes espirituais da maldade e esses espíritos malignos que têm atentado e têm destruído a sociedade, tá? Então nós entendemos dessa forma e nós compreendemos assim como o jovem deve se posicionar, externando os seus valores cristãos, ou seja, ele deve se posicionar como tendo um padrão cristão, apoiando a vida, apoiando o casamento heterossexual e monogâmico, apoiando a masculinidade bíblica, apoiando a feminilidade bíblica, ou seja, esses padrões são padrões religiosos, são padrões cristãos que têm mantido a sociedade. Nós não podemos dizer que nós somos homofóbicos ou transfóbicos, nós não podemos dizer que nós somos fascistas, misóginos ou mesmo racistas. Pelo contrário, nós somos um dos poucos grupos que, em vez de ficar debatendo o racismo, nós trazemos a ideia da unidade, porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, nós não levamos à mesa a discussão do racismo em si, mas nós já tratamos de forma antecipada essa ideia da unidade. Todos são iguais perante Deus. Então nós somos contra, sim, o aborto, nós somos contra, sim, a revolução sexual e cultural, tá? Nós não somos forçados, nós não somos obrigados a aceitar a revolução sexual e cultural que vem aí da década de 60 para cá com mais força. Nós não somos a favor da liberação das drogas, nós não somos a favor da desmilitarização da polícia, por exemplo. Nós somos contra a ideia de tirar a propriedade privada, ou seja, o indivíduo ele tem direito à propriedade privada e essa propriedade privada ela é inviolável, ou seja, só que nós precisamos agir. Então, quando nós falamos de justiça diante dos valores opostos pela sociedade, infelizmente, se você gosta ou não gosta, é necessário que o cristão capacitado, íntegro, bem instruído, se envolva nesses ambientes perigosos, que inclusive é a política,
Para quê? Para que haja uma interferência. Eu lembro de um ativista que disse o seguinte, que a família ela é o último estágio, a última barreira para se introduzir de forma definitiva a revolução cultural e sexual na sociedade brasileira, a família. E nós valorizamos essa família. A Bíblia valoriza a família e nós também. Então, se considerarmos viés político, nós poderíamos dizer que somos de direita. Se considerássemos valores cristãos, nós podemos afirmar que nós seguimos a Bíblia. Fato é que na ponta do lápis, nós não somos de direita e nem de esquerda, isso é fato. Isso é um favoritismo político, tá? Ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Mas eu preciso analisar quais são os valores defendidos dentro da empresa, por exemplo, dentro da política que eu vou escolher, o candidato que eu vou selecionar para ser o meu representante, ou seja, mas o meu modelo, o meu padrão é a Bíblia. A direita vai errar, a esquerda vai errar, o centro-esquerda vai errar, a extrema esquerda, a extrema direita vai errar, mas a Bíblia não vai. É por isso que ela me dá um norte, uma segurança de que eu preciso confiar em Deus. Então, ele sabe que a palavra de Deus revela que há um problema no coração do ser humano. E é isso que é tratado. O problema no coração do ser humano. Mateus 7, 20 ao 23. O que sai da pessoa é o que a faz ficar impura. Porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, calúnia, orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. É isso, irmãos. Nós estamos vivendo uma sociedade doente justamente por causa disso. Diante da corrupção moral, essas questões sociais que acontecem, a desconstrução da família e a noção de gênero, ou seja, nós somos contra também a identidade de gênero, não é ideologia de gênero, tá errado falar, é ideologia de gênero, identidade, né? Identidade de gênero. Hoje existe, eu tenho até um vídeo no canal que fala sobre o LGBTQIPN a mais. Eu expliquei o que significa cada uma das letras ali, como surgiu esses movimentos e qual é a finalidade. A cultura woke também, é importante você pesquisar a cultura woke. Eu tenho um vídeo no canal também, e essa cultura woke é justamente a desconstrução desses padrões sólidos que existem na sociedade, tá bom? Ela trabalha através da cultura, da música, das novelas, dos filmes, enfim, são vários elementos aí, várias áreas que são dominadas pela cultura woke, tocando o mundo das pessoas. Então, nós temos o papel aí de transformar o mundo, pois o autor até faz uma afirmação, transformar o mundo é uma pretensão aí bem utópica, né? Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer, ó, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de vocês. Eu e você é a mudança das pessoas. O mundo em si está corrompido, está destruído pelo maligno. O mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo já está sob o domínio do maligno. Mas nós podemos, através da nossa transformação, transformar as pessoas que vivem nesse mundo. 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Tá? Então vamos lá. Aqui, quando
quando servimos alguém em sua necessidade, somos instrumentos transformadores. Quando uma pessoa é tentada, quando há uma luta pessoal, ou seja, o nosso discurso respeitoso, a nossa resposta sendo branda, podemos tocar através desses elementos o coração das pessoas. Não podemos transformar o mundo, mas podemos ser instrumentos de Deus para transformar o mundo das pessoas. E isso é muito importante. Colossenses 4 e 6. A vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. 1 Pedro 3 e 15, porque se Colossenses fala de falar, 1 Pedro fala de responder. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que questionar quanto à esperança que há em vós. Amém? Tópico 3. Quando a sabedoria e a integridade se manifestam externamente. Vale a pena ser íntegro? Tá? Quando há uma cultura de impiedade, se torna até perigoso ser íntegro. Olha o que o autor afirma. Quando há uma cultura de impiedade, se torna até perigoso ser íntegro. Hoje, se você fala a verdade bíblica, a verdade cristã, você é processado, você é caluniado, você é xingado, você é bloqueado, você é feito um mártir, crucificado pela sociedade, porque a sociedade ela tem uma linha, ela tem um viés, e mesmo que você não acredite, está caminhando. E quando você fala a verdade, fala a palavra de Deus, as pessoas se sentem incomodadas, raivosas, e ela tenta te atacar, principalmente com processos, principalmente nas redes sociais. Se você falar aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, você é taxado de todo tipo de codinomes, como fascistas, misóginos, homofóbico, transfóbico, racista, enfim. Por quê? Porque você expõe uma verdade que a sociedade não quer aceitar. Então, isso foi muito devido aos movimentos iluministas que trouxeram a razão, a ciência e o progresso lá no século XVII e XVIII como fontes primárias da sabedoria e da inteligência do ser humano. O racionalismo, que trouxe a razão, a principal fonte de conhecimento e de compreensão, século XVII. A filosofia em si. O materialismo também, que é a realidade é matéria e energia, então ele nega a espiritualidade. Então são vários pensamentos que surgiram ao longo do tempo que transformaram a sociedade como é hoje. Tem países que você não pode pregar mais o evangelho na rua, não pode nem oferecer um convitinho. E eu nem estou falando de países islâmicos, né? Vamos lá. Subtópico 2, sabedoria, amando os mandamentos de Deus. Aqui eu queria citar João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Subtópico 3, sabedoria e integridade para servir a sociedade. Você deve estar disposto a servir, assim a melhor maneira de responder ao mundo é com serviço baseado no amor, tá? Então, você deve sim servir a sociedade, e isso é de agrado de Deus. Amém, meus irmãos? Quero agradecer a Deus pela vida de cada um que nos acompanhou até aqui. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Fique com essa reflexão. Analise mais um pouco ela. E pode ter certeza que você tem um papel fundamental em transformar, capacitar a vida desses jovens que vai ser aí futuros políticos, futuros pastores, futuros pregadores itinerantes, futuros engenheiros, arquitetos, psicólogos, enfim. São pessoas que vão fazer a diferença
na área em que atuarem. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo 2025 com a nova revista em nome de Jesus.